Paz e alegria! Vamos dar continuidade às nossas devocionais diárias, lendo porções das Escrituras e buscando encontrar a pessoa de Cristo Jesus em cada um dos textos lidos. Eu quero pedir que você assista estes vídeos lá pelo YouTube, no nosso canal O Singular Jesus. E se você ainda não inscreveu, inscreva lá no canal, dê lá o seu like, isso vai ajudar as nossas mensagens serem estendidas a outros por própria atividade do YouTube. Então, fica aí a minha motivação para que você assista esses vídeos pelo canal Singular Jesus. A nossa porção de texto hoje está em Gênesis, no capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 9. É o texto que narra a história da Torre de Babel. Então, vamos conferir o texto bíblico. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. O capítulo 10 fala das nações, o catálogo das nações distribuído ali por suas raças e língua. E aqui no capítulo 11 tem a explicação de como se deu aquelas divisões do capítulo de número 10. E a razão é a vaidade humana, o orgulho, a presunção do homem, que decidiu por tornar os seus nomes conhecidos, importantes na história. E a forma de fazê-lo fora edificando uma torre que pudesse ser vista, admirada, contemplada, edificando uma cidade, contrariando a ordem do Senhor, de que eles deviam ocupar toda a terra. Eles decidiram por ficar naquela planície em Sinar. Eles não mais queriam seguir as orientações que o Senhor dera a Noé. Então, decidiram por edificar, se estabelecer ali naquele lugar. É muito interessante a forma irônica com que Moisés narra este evento. Quando Moisés descreve, ele tem o convite dos homens: Vinde, vamos erguer uma torre e fazer um nome conhecido. E de repente o texto também fala que o que eles queriam tornar tão alto para que chegasse ao céu, o Senhor teve que descer para viver o que os filhos dos homens faziam.
É uma linguagem antropomórfica e a ideia que nós temos aqui é exatamente essa ironia. Eles queriam ser tão grandes, uma construção tão significativa, de tamanha monta, que todos os homens admirariam os homens. Entretanto, o Senhor tem que descer para ver a grande obra que o homem estava fazendo. E então aqui também tem um convite do Senhor. O convite do Senhor é para que, dentro dessa comunidade divina, mostrando que o nosso Deus é um só, mas que este único Deus, ele existe em três pessoas, ele convida a Trindade excelsa para que fizesse os planos do homem se frustrar, revelando a grandeza, o poder e a soberania do nosso Deus. E a forma foi confundir as línguas. A partir de então, cada grupo teve ali a sua língua diferenciada de outro grupo, impossibilitando de permanecerem juntos, uma vez que não havia compreensão uma tribo de outra. E cumpre então a ordem divina de espalhar sobre a terra. Algumas verdades ficam claras aqui neste texto. Primeiro, esse desejo do homem de ter um governo único, universal, que hoje parece assustar tanta gente, é antigo. Antes de Abraão, o homem tinha essa intenção e parece que, pelo que nós temos no capítulo de número 10, Nirode era o idealizador dessa proposta. Descanse seu coração, Deus é soberano e está no controle. Essa ansiedade que hoje se vê no coração de alguns sobre organizações querendo governo mundial, isso é antigo e nunca fugiu do controle soberano do nosso Deus. Uma segunda verdade que nós temos aqui é a rebeldia no coração do homem. Esse desejo de ser independente de Deus, viver a sua própria vontade. Sempre vai ser assim. E o castigo que houve no tempo de Noé não fez mudar o coração do homem. Isso faz com que o nosso descanso, a nossa busca, a nossa expectativa seja sempre de graça. A razão de conseguirmos relacionar com Deus, ter vida, comunhão, que vale a pena, é pela graça de Deus, não por qualidade humana. E um último aspecto que acho importante destacar nesses dias é que sempre que ouço uma língua que eu não consigo entender, eu preciso lembrar que é marca de castigo. Quando é que há uma restauração desse idioma estrangeiro, com a descida do Espírito Santo depois da obra de Cristo, quando no Pentecoste, aqueles grupos étnicos que estavam ali no evento ouviram falar na sua própria língua da grandeza de Deus. É gostoso ver como a obra de Cristo, ela tem essa potencialidade de unir as nações, de tornar conhecido a grandeza de Deus na língua de cada um pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando lemos essa narrativa de Gênesis no capítulo 11, é preciso lembrar da ordem do Senhor Jesus, que devemos ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, tornar Jesus conhecido. Une os povos, e essa unidade é a que de fato vale a pena. A partir de agora, então, o livro de Gênesis encerra esses primórdios que narra a criação e o juízo de Deus sobre os homens até a Torre de Babel. A partir de agora, então, nós veremos a história dos descendentes de Sem
destacando a pessoa de Abraão. Que Deus abençoe o seu dia, que você esteja refletindo a respeito das suas buscas, dos seus sonhos, se é sonhos e buscas que glorificam e honram o teu Deus ou que exalta a sua independência de Deus. Que o Espírito Santo de Deus corrija os nossos corações, intenções e nos faça viver para a glória dele. Um bom dia a todos.